Olá, turma, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula de língua portuguesa será sobre a Olimpíada de Língua Portuguesa. Hoje estudaremos a oficina de número 5. Vocês lembram que nas oficinas anteriores nós estudamos 3 crônicas. Foi a última crônica de Fernando Sabino, um caso de burro de Machado de Assis e o último que nós estudamos foi Cobrança de Moacir Ciliar. Hoje eu trago para vocês esse quadro. Ele está composto, tem o título e o autor, o tema, assunto e o cenário, a situação do cotidiano retratado e o tom do texto e o foco narrativo. A gente vai ler, vai verificar cada uma dessas situações que foram presentes no texto, tudo bem? Então vamos lá, eu quero que vocês prestem bastante atenção em cada um dos tópicos, tá bom? Vamos começar a última crônica de Fernando Sabino. O tema e o assunto é a mesma coisa, né? Vocês já sabem disso. O tema e o assunto é amor, né? Vocês lembram que lá era retratado sobre o amor. E o cenário, onde é que acontecia? Numa cidade e num bar. A situação do cotidiano retratado. O que é que foi retratado nessa crônica? Ó, o pai e a mãe comemoram o aniversário da filha no bar. E o tom do texto e o foco narrativo. O tom do texto foi lírico, né? O que é esse texto lírico? Ele é usado com fins estéticos ou críticos e retrata algo em que tudo pode acontecer, dependendo da imaginação do autor com a imaginação do leitor, certo? E o foco narrativo, ele era o quê? Um autor-personagem, ele era um narrador-personagem. Já no texto Um Caso de Burro de Machado de Assis, o tema e o assunto era reflexões sobre a submissão humana. E o cenário era numa cidade e numa rua, né? A situação do cotidiano retratada. Um burro deitado na calçada, agonizante. E o tom do texto e o foco narrativo? O tom era irônico. Vocês lembram que o narrador utilizava-se de muita ironia para contar o que ele estava vendo. E o foco narrativo também era um autor-personagem. O narrador, ele narrava e, ao mesmo tempo, ele era o personagem da história. E, por último, nós estudamos a cobrança de Moacir Ciliar, né? Aí, o tema e o assunto era o quê? Dívidas e como são cobradas e os papéis sociais conflitantes exercidos pela mesma pessoa. E onde é que essa cena está acontecendo? Numa cidade, casa com a janela para a rua. Aí depois vem a situação do cotidiano retratada. Um cobrador, que no caso era o marido, que cobra publicamente a devedora, que é a sua esposa. E o tom do texto e o foco narrativo? O tom era humorístico. Ele se utilizava de muita ironia para contar como a mulher estava devendo, né? Aquela devedora, quando a gente descobriu que era a esposa dele. E o foco narrativo dessa vez é um auto-observador. Quem era que estava participando da história? Era o marido e a mulher, né? O cobrador e a devedora. E nenhum deles estava narrando a história. Era uma outra pessoa que estava observando aquilo. Então, o autor, ele era observador. Pronto, né? Mas por que é que eu trouxe esse quadro com cada uma dessas situações para vocês? Quando a gente vai escrever uma crônica, é muito importante que a gente tenha isso em mente, que a gente saiba qual é o tema, qual é o assunto que a gente vai retratar, qual o cenário, o lugar onde a história vai acontecer e qual é a situação do cotidiano que vai ser retratada. Como vocês bem sabem, uma crônica é aquilo que narra os assuntos relacionados ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia. Então, quando a gente vai começar a escrever, a gente tem que ter em mente qual é a situação do cotidiano que vai ser narrado. E temos que saber também qual é o foco narrativo do texto. Se o texto ele vai ser narrado em primeira pessoa, com um narrador personagem, aliás,
ou em terceira pessoa com o narrador observador. E também é muito importante a gente ter em mente a linguagem que nós vamos utilizar. Se é uma linguagem irônica, humorística, lírica, vocês notaram que em cada um desses textos a linguagem ela se configura de uma maneira diferente. E isso é o que faz com que nós, leitores, se sintamos atraídos a ler esse texto. Pronto, gente. Depois da gente verificar lá o quadro, nós vamos para a nossa atividade de hoje. Na aula do dia 5 de maio, 5 desse mês, a gente colocou em prática um texto, né? Vocês colocaram a mão na massa e foram lá escrever algo do cotidiano de vocês, algo vivido por vocês em um período bem distante ou que aconteceu recentemente. E aí, a partir desse texto que está lá no caderno de vocês, né? Vocês vão realizar a atividade de hoje, tá bom? Prestem atenção para vocês verem como é que vocês vão fazer, tá bom? Então, vamos lá para a questão 2, tá certo? A questão 1, vocês já escreveram o texto, né? Então, nós vamos para a questão 2, ó. Vocês vão responder esses pontinhos aí, ó. 1, 2, 3, certo? Vocês vão escrever aí no caderno de vocês. Do texto que vocês escreveram no caderno de vocês, vocês vão responder a atividade. Ó, questão 2. Dê aos alunos alguns minutos para planejar a escrita da crônica. Vocês já escreveram a crônica de vocês. Respondendo para si mesmos as seguintes perguntas. Qual o foco narrativo? O texto que vocês escreveram aí no caderno de vocês foi escrito em primeira pessoa? O narrador era personagem? O narrador era vocês? Ou foi escrito em terceira pessoa? O narrador, ele era observador? Ele não estava participando da história, ele estava apenas observando? Questão, aí o pontinho 2. Quem são os personagens do texto de vocês? Aí vocês vão escrever aí, quem é? 3. Qual o enredo? Como, onde e quando vai se desenrolar a narrativa? O que é o enredo? É o que vai acontecer no texto de vocês. É o corpo do texto de vocês. É o desenrolar do texto. Aí vocês vão dizer qual é o enredo, como ele acontece, onde ele acontece, quando ele vai se desenrolar na narrativa. Vocês têm que responder todos esses tópicos, tudo bem? Qual o enredo, como, onde e quando acontece. Aí o 4. Vou narrar em tom humorístico, lírico, irônico ou crítico. Se você não narrou em nenhum desses, você tem que repensar a sua crônica novamente. Você tem que colocar um desses 4 pontos na sua crônica. Ou ele vai ser humorístico, ou ele vai ser lírico, ou ele vai ser irônico ou crítico. 5. Existe um elemento surpresa nesse texto de vocês? Sim ou não? Se é não a resposta, isso quer dizer que vocês vão ter que colocar um elemento surpresa no texto de vocês. Vocês notaram que em todos os 3 textos que nós estudamos, nas 3 crônicas, todos eles tinham um elemento surpresa. E o 6º e o último, né? Como vai ser o desfecho? Como é que vocês vão terminar o texto de vocês? Como foi que aconteceu o final? Foi um texto aberto? Ou foi um texto conclusivo? Vocês deixaram o texto de vocês sem um desfecho real? Vocês deixaram para o público pensar o que ia acontecer depois? Ou vocês resolveram o elemento surpresa que teve lá no texto? Pronto, gente. A partir de cada um desses tópicos que eu acabei de explicar para vocês, que vocês vão escrever e responder no caderno de vocês, é a partir daí que vocês vão começar a reescrever o texto de vocês. Mas hoje a gente não vai reescrever. Vocês vão apenas responder essa parte aí. Tudo bem? Se ficar alguma dúvida, se vocês não entenderam qualquer coisa que seja, me perguntem. Não deixe de fazer a resposta porque não entenderam. E não façam de qualquer jeito, tá bom? Me perguntem. E eu trago aqui para vocês, para a gente finalizar a nossa aula, essa belíssima reflexão de Charlie Chaplin. Lute com determinação, abrace a vida com paixão.
Perca com classe, vença com ousadia. O mundo pertence a quem se atreve e a vida é muito para ser insignificante. Um beijão a vocês e até a próxima aula.